pecuária é uma reunião que nós fazíamos internamente, tá? Então, toda semana, dentro da iRancho, a gente promovia essa divulgação de conteúdos relacionados à pecuária de corte. Então, a gente já tinha essa cultura e, por demanda de parceiros, clientes, a estarem se conectando cada vez mais com o agro, a gente decidiu abrir essa reunião. Esse é o primeiro encontro que nós estamos fazendo aberto. O Luciano já teve um monte de demanda, o pessoal pedindo o link. Vamos começar com uma pessoa que é referência em cria. O Luciano é médico veterinário, acho que todo mundo aqui já conhece um pouco da história dele, proprietário da Firmasa. Então, assim, Luciano, seja muito bem-vindo. Quero agradecer a presença de todo mundo nessa reunião. Bora falar sobre cria. E, pessoal, peço para todo mundo ir deixando as dúvidas no chat. No final da reunião, a gente vai ter um momento para essa troca. Beleza? A Mari também deixou um link para vocês enviarem novos temas para nossa reunião. Então, fiquem à vontade para enviar essas sugestões, beleza? Luciano, a palavra é sua, pode dar sequência, fica à vontade. Então, tá bom. Obrigado, Vitória. Bom, agradecer mais uma vez ao iRancho, a toda a equipe Rancho, aí, Thiago, Mariana, representados por vocês, mas a toda a equipe Rancho, conheço vocês há muitos anos, é uma honra. Acho que eu conheço o iRancho, acho que desde quase com a fundação, né, Thiago? Então, assim, é sempre um prazer, uma satisfação ver cada vez mais a evolução do iRancho, não só no próprio sistema de gestão, de controle, de tudo, mas de pessoas, do crescimento, de principalmente atender as demandas que a pecuária necessita tanto. Então, é sempre uma honra poder vir aqui contribuir um pouco e sempre falar de cria é um tema super importante, porque sempre eu costumo dizer que é o patinho feio da pecuária, entendeu? Então, vocês me confirmam só se está na tela aí. Está na tela? Está sim. Está na tela, está na tela. Ok. Tá. Luciano, só te interromper um pouquinho, falar um pouquinho, você comentou da iRancho Claro. aí. Só para você ter ideia, hoje a iRancho já são mais de 150 mil animais manejados por semana, meu amigo. Ano passado, uma coisa... quase 5 milhões de animais, mais de 500 mil de reproduções lançadas, então estamos sempre trabalhando para evoluir, para atender melhor os nossos clientes. Graças a Deus, o resultado está vindo. E acho que é importante, quando a gente fala de gestão, principalmente na pecuária, falta muito número, né, Thiago? A gente sempre falou muito disso, muito controle. Eu acho que é um déficit, é um tendão de Aquiles na pecuária, né? E especialmente na cria. Vocês concordam? A cria, dentro de todos os setores, é o que tem menos gestão de dados, entendeu? Então, principalmente como é o tema de hoje, a gente falar sobre rentabilidade na cria, que é o que todo mundo busca, na verdade, a gente busca produzir, mas busca também, o objetivo sempre é financeiro no final, entendeu? Então, quais são as estratégias que a gente tem disponibilizada hoje no mercado, seja tecnologia, ferramentas, estratégias, para que a gente possa, cada vez mais, tentar fechar essa conta da pecuária, que nos últimos anos aí foi difícil, não foi fácil, vocês concordam? Então vamos começar lá. É inevitável, como eu disse, quando a gente fala de rentabilidade, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de ferramentas, tudo, não falar em gestão. Vocês concordam? Quer dizer, como é que a gente vai medir, como é que a gente vai saber onde a gente está, o que a gente tem que melhorar para a gente não só produzir mais, mas rentabilizar mais também o nosso negócio da cria dentro do nosso setor. E hoje a gestão, nos últimos anos, a gestão está em evidência. Ela tem crescido cada vez mais a gestão. Mas muito a gestão financeira. Houve uma exacerbação da parte da gestão financeira. E um pouco deixa-se de lado a gestão produtiva. Então, você está exacerbando muito a gestão financeira e, em certas fazendas, a gente deixa de lado um pouco a gestão produtiva. E tudo que é em excesso na vida, às vezes, peca. Então, acho que tem que existir um equilíbrio entre a gestão financeira e a gestão produtiva. Então, nós temos que saber controlar a parte financeira, sem dúvida nenhuma,
Nós temos que saber controlar gastos, receita, despesa, lucro, saber a hora de vender, saber se o nosso negócio está dando dinheiro, mas nós não podemos esquecer que, se não produzirmos, nós não vamos ter receita, nós não vamos fazer dinheiro. Então, a receita vem da produção. Quanto mais nós aumentarmos a nossa produtividade, é que vai gerar a capacidade financeira de uma fazenda. Então, não tem milagre. Quer dizer, por mais que uma empresa ela possa ter o seu ajuste financeiro, ela tem a sua capacidade de gestão financeira, se ela não vender, se ela não produzir, ela não tem capacidade de pagar suas contas. Vocês concordam? Então, assim, dentro desse contexto, sempre vem a pergunta, mas qual que é o melhor caminho dentro da cria? Sem dúvida nenhuma, investir em tecnologia sempre é o melhor caminho. Seja esse caminho na reprodução, no melhoramento genético, na sanidade, na nutrição, manejo de pastagem, ou seja, em qualquer das etapas, nesse caminho que nós temos que percorrer para a produtividade, o investimento em tecnologia sempre é o melhor retorno. Claro que a gente tem que fazer a melhor relação custo-benefício desse investimento, e que, para que a gente possa fazer isso, cada vez mais a importância da gestão desse processo, para que a gente não utilize as tecnologias e ferramentas que são comprovadamente aplicáveis, comprovadamente que obtêm resultado e, consequentemente, não dão resultado financeiro e acabam até podendo gerar prejuízo por uma falta de utilização adequada e uma falta de gestão. Então, nesse contexto, onde nós poderíamos imaginar que, através de todas essas ferramentas, produzir bezerros no Pantanal com 5 meses de idade, com essa qualidade. Quer dizer, então, a pecuária de cria, não, mesmo não medícula, estou falando de Pantanal, não medícula, bezerro 100% de ATF, quer dizer, isso é a maior prova que bons manejos, boa tecnologia, bem implementada, com aplicabilidade, com toda uma estratégia, um planejamento, com uma gestão adequada, com o emprego da tecnologia correta, da estratégia que se adequa àquela fazenda específica, não existe receita de bolo. Você tem que se adequar, vai proporcionar isso. Animais desse padrão no Pantanal, numa medícula, bezerros com 5 meses de idade que foram desmamados com 285 quilos dos machos e 262 quilos das fêmeas. Então, assim, a pecuária vem provando na cria que também a gente fazendo o dever de casa, nós conseguimos mudar esse panorama tão negativo que sempre foi a cria de todos os 3 sistemas. Recria e terminação, engorda e terminação, cria, recria, engorda e terminação. Eu costumo aglutinar os 2. Então, vamos dar um exemplo aí, por exemplo. A IATF, que é uma tecnologia hoje extremamente aplicável, que emprega não só o melhoramento genético, que quando ela surgiu era buscando melhoramento genético, mas trouxe não só melhoramento genético, mas o retorno também da a parte reprodutiva, ou seja, um retorno reprodutivo muito grande dentro das fazendas, o melhoramento, né, nos resultados reprodutivos dentro da fazenda, e fez com que, economicamente, esse é um dado do professor Pedro da USP, por exemplo, a taxa de retorno para cada R$1 investido em ATF, comparado ao monta natural, saiu de 2014, por exemplo, nós tivemos para cada R$1 investido R$4,22 de retorno, em 2017, R$5,15 de retorno para cada R$1 investido, tivemos um pico em 2021 de 6,28, e claro, em 2023, com a queda do preço do bezerro, isso também está diretamente relacionado, sem dúvida nenhuma, ao valor do preço do bezerro,
tivemos uma queda muito significativa, chegamos a R$ 2,92 para cada R$ 1 investido, mas mesmo assim, uma das maiores crises de queda de preço de valor de bezerro na cria, nós ainda temos uma taxa de retorno extremamente satisfatória quando a gente investe na inseminação artificial em tempo fixo. Quando a gente fala em ATF, um outro ponto muito importante também, que é um índice zootécnico muito pouco mensurado dentro da cria e tem um impacto produtivo e financeiro muito grande, é o intervalo entre partos. Então, quando você fala em intervalo entre partos, para cada um mês que nós aumentamos praticamente um mês no intervalo entre partos, nós temos uma redução do número de partos na vida útil de uma vaca, quase praticamente 10%. Então, quando eu tenho 12 meses de intervalo entre partos e passo para 13 meses, nós reduzimos 10% a produção de partos ou de bezerros na vida útil dessa vaca. Quando nós chegamos a 15 meses de intervalo entre partos, daqui, em comparativamente a 12 meses, nós reduzimos 30% a produção de partos na vida útil dessa vaca. E 17, 18 meses, que é a média nacional aí do rebanho de matriz no Brasil, que é a média de intervalo, nós perdemos 50%, temos uma redução de 50% do número de partos em relação ao comparativo a 12 meses de intervalo de parto. Quer dizer, nós perdemos metade. Aí você tem uma empresa, você tem todos os custos, só produz metade do que ela teria capacidade de produzir. Então, volto novamente a insistir. São índices de extrema importância, não só na parte produtiva, como na parte financeira. E que, obrigatoriamente, nós temos que começar a mensurar, começar a fazer a gestão cada vez mais desses índices. E o intervalo de parto é um índice que realmente a gente, na maioria das vezes, deixa de lado na cria e tem fundamental importância. O melhoramento genético, a gente podia ficar assim, só na noite falando sobre o impacto do melhoramento genético. Eu tenho 2 slides que eu gosto muito, meu grande amigo do Rodrigo, ele fala, Rodrigo Buquerque, que ele fala o seguinte: bezerros nascidos de ATF, fruto de touros melhoradores, ou seja, touros que têm capacidade de melhoramento genético para transmitir a sua prole, aos seus filhos, apresentam 19,5% a mais de ganho médio diário na recria. E um dado extremamente importante: na cria, o maior inimigo do melhoramento genético é o boi ou touro cabeceira de boiada, tá? Que na grande maioria dos rebanhos brasileiros é massivamente utilizado. Então, e quando você vai avaliar o resultado desses animais, desses produtos oriundos, filhos desses touros cabeceira de boiada, 95%, só um exemplo, 95% dos refugos dos confinamentos são frutos desses touros cabeceira de boiada. Então, o melhoramento genético também, com a implementação da IATF, se difundiu cada vez mais. Quer dizer, a gente tem capacidade hoje e aplicabilidade de expandir cada vez mais dentro dos rebanhos brasileiros a implementação do melhoramento genético. É uma pena que o Brasil ainda, comparativamente, a gente não consiga ainda ter um número muito reduzido de vacas do rebanho nacional inseminado, porcentagem de vacas do rebanho nacional inseminado por IATF. Quer dizer, nós estamos menos de 30% das vacas do Brasil inseminadas, comparativamente com outros países que são acima de 50%, 60%, ou tem países até 80% do rebanho inseminado. Então, nós temos um caminho longo ainda para desbravar e melhorar, que com certeza vai fazer com que a pecuária nacional mude a sua produtividade. Um outro exemplo, quando a gente fala da parte de sanidade, é muito questionável ainda os custos, a gente vê uma briga muito grande de preço na sanidade. A sanidade, ela praticamente, na maioria das fazendas, ela é
3 a 5% do gasto total, ou seja, do total das despesas de uma fazenda. Lógico que vai variar de acordo com a fazenda com mais alta tecnologia, menos tecnologia. Mas, sem dúvida nenhuma, também a sanidade tem uma relação custo-benefício extremamente satisfatória. Vamos dar um exemplo aqui, dentro da cria. Vacina reprodutiva, que por muitos anos não foram usadas pela maioria das fazendas de cria, e cada vez mais as doenças reprodutivas, como IBR, BVD, leptospirose, campylobacteriose, a própria brucelose, vem aumentando a sua disseminação e exige um controle maior. Então, só para dar um exemplo aqui, para mim, matriz, se eu fizer uma amortização aí para assim, primeiro ano, a partir do segundo ano, como o animal já é vacinado, a gente só vai vacinar uma parte dos animais que seriam as novilhas que entram, que são as primas vacinadas, mas as vacas e as primíparas e as segundíparas já são vacinadas, a gente faz uma dose só. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, claro, vai depender da vacina que você está comprando, da região, e calcular um valor de bezerro aí médio, macho fêmea de R$ 1.800, o teu break-even para amortizar isso aí, esse custo para a matriz, seriam 41 bezerros. Se você tiver um incremento, há vários trabalhos científicos provando que o incremento da vacina reprodutiva, não só no aumento na taxa de prenhez, como a redução das perdas gestacionais, mortes embrionárias, aborto e natimorto, variam de 5% até 16% na redução. Ou seja, eu consigo um incremento dentro do rebanho vacinado versus um rebanho não vacinado, incrementos de 5 pontos percentuais até 8, 12 pontos percentuais. Nós estamos falando até chegar a 20, 25% a mais de bezerros produzidos. Se eu considerar um incremento de 3 pontos percentuais, nós estamos falando de 30 bezerros a mais para cada 1.000 vacas, nós estamos 109 bezerros a mais produzidos. Ou seja, esse cálculo é, para cada R$1 investido, eu tenho 2,66 reais de retorno. Quer dizer, também não dá mais para a gente deixar de fazer a prevenção de doenças reprodutivas, quer dizer, investir em sêmen, investir em protocolo, investir em mão de obra, tudo, emprenhar as matrizes e depois perder por doenças reprodutivas, porque a gente não vai gastar com uma vacina reprodutiva, uma boa vacina reprodutiva. Ok? Então, um outro ponto também que é o caminho para a gente não só aumentar a produtividade, mas também ter uma taxa de retorno, nós fizemos um trabalho, medimos dentro de um cliente o impacto da época do nascimento. Todos nós sabemos que, na prática, o bezerro cedo, ele é e se eles não melhor, os animais são nascidos melhor, mas quanto melhor. Então, nós pegamos de uma fazenda e medimos essa eficiência, ou seja, o efeito da época de nascimento na eficiência de animais terminados em confinamento. Então, nessa fazenda, em 2.316 bois, nós comparamos os bezerros nascidos, os animais nascidos no cedo, ou seja, no início da estação, ou seja, bezerros nascidos em julho e agosto, comparados com bezerros nascidos no final, ou seja, bezerro de novembro e dezembro. Praticamente foi isso que nós fizemos. Então, quando a gente mediu e fez esse comparativo, o único diferencial, todos eles passaram pelo mesmo processo. Foram desmamados, foram recriados, depois entraram no confinamento e foram terminados em confinamento. No peso-desmame, bezerros que nasceram no cedo tiveram 32 quilos ou 14,1% a mais de peso ao desmame. Na recria, os animais nascidos no cedo, comparado com os animais nascidos no tarde, ou seja, no final, mais no final da estação de nascimento, tiveram 53 quilos a mais no período da recria de peso, ou 14,8% a mais de peso nessa comparação. Dentro do confinamento, os animais do início versus do final tiveram 38 quilos a mais no período do confinamento em relação ao peso, que corresponde a 7%.
E confinamento, nós sabemos que não é só ganhos de peso. Quanto mais tempo ele ficar no confinamento, mais caro ele fica. Então, nós também medimos o tempo de permanência desses animais no confinamento. E os animais que nasceram no cedo permaneceram 13 dias a menos no confinamento, ou seja, 12,3% a menos de permanência no confinamento, ou seja, tiveram uma redução de custo de confinamento para a sua terminação desses animais. Ou seja, se nós fizermos uma comparação só no confinamento, única e exclusivamente em relação ao confinamento, os animais do cedo, comparado com os animais do tarde, nascimento do tarde, geraram 11,2% a mais de resultado, simplesmente só pela época do nascimento. Então, nós sabemos que não é fácil você ter resultados dentro de um confinamento. Então, trabalhar numa estação de monta para que a gente aumente a distribuição dos nascimentos no início da estação, que normalmente são porcentagens muito pequenas, 8%, 10%, 15%, no máximo 20% dos bezerros que nascem no início, as fazendas que apresentam os melhores resultados, não somente produtivo, mas financeiro, são as fazendas que conseguiram passar de 50% acima dos seus nascimentos nos bezerros do cedo, que seriam os bezerros até, no máximo, setembro. Perfeito? Bom, novilhas precoces ou super precoces, as precocinhas, que são as novilhas de 14 meses, que hoje também é uma tecnologia, uma estratégia que muitas fazendas têm utilizado. Zootecnicamente existe um questionamento muito grande, mas essas novilhas emprenham menos, essas novilhas dão uma taxa de prenhez menor, tem uma perda gestacional maior, a reconcepção da primípara menor. Então, se nós analisarmos única e exclusivamente uma questão, eu tenho um gasto maior nutricional, se nós analisarmos só uma questão zootécnica, resultados zootécnicos de taxa de prenhez, de taxa de desmame, muitas fazendas deixaram de fazer ou não vão realizar a novilha precoce, a novilha super precoce aos 14 meses, quando analisam só esses pontos. Mas quando você analisa um sistema de produção, quando eu eu entro em reprodução, as minhas novilhas aos 24 meses, vocês recordam que eu tenho duas categorias de novilhas dentro da minha fazenda. Eu tenho as novilhas que vão em reprodução, que vão estar entre 20 e 24 meses, mas eu também tenho um grupo de novilhas que vão ser as novilhas que eu tenho que desmamar e tenho que reter na fazenda para entrar no ano seguinte. Então, eu vou ter duas categorias de novilhas. Isso faz com que o volume de recria de novilhas para fazer a reposição das minhas matrizes chegue até 30% da minha área da fazenda de cria. Então, eu tenho uma fazenda de cria que tem a função de produzir bezerros e eu só consigo fazer isso em 70% dela, porque 30% dela eu não consigo gerar bezerros porque eu estou fazendo um processo de cria, de recria. Aí você fala, mas Luciano, isso faz parte do processo. Eu sei, mas eu não estou me gerando uma receita. Então, quando eu invisto numa novilha e faço com que ela entre em reprodução, no mesmo ano que ela é desmamada e não no ano subsequente, isso faz com que eu libere uma área dentro da minha fazenda. Luciano, está cortando o áudio. Está cortando o áudio. Luciano, estava sendo utilizado para a recria. Alô, está ouvindo a gente? Pois, estou ouvindo. Melhorou? Voltou ou não? É a internet que está cortando. O seu áudio está bom, mas a internet estava cortando um pouquinho. Vamos ver se retorna. Internet de hotel. Voltou? Melhorou de novo ou não? Melhorou? Parece que sim. Parece que agora retornou. Tá. Então, eu vou voltar ao raciocínio. Quando eu invisto nas novilhas, das bezerras que eu desmamei, e no mesmo ano eu consigo fazer
com que essas bezerras desmamadas entrem na reprodução aos 14 meses, ou seja, eu não tenho que fazer recria para que elas entrem em reprodução no ano seguinte, isso me libera uma área dentro da minha fazenda de cria, destinada para a recria, que eu não vou utilizar mais, onde eu posso colocar mais matrizes que vão gerar bezerros. E que, no cálculo, normalmente, nas fazendas que a gente tem trabalhado, como esse cálculo, esse trabalho da USP, tem um incremento de 20% a mais de produtividade de bezerros a mais, até mesmo chegando a 23, 24% a mais. Ô, Luciano, está cortando o seu áudio. Receita. Tá Luciano, cortando. o finalzinho cortou. O raciocínio deu para a gente seguir, mas a conclusão deu uma cortada. Vamos tentar fechar as câmeras, às vezes vai puxar menos internet da chamada. Mas eu vou te avisando se cortar novamente. Tá. Eu até peço desculpa que eu fechei aqui para ver se a internet estava cheia, ela está cheia. Sim. Mas vou até fechar Agora o meu... Voltou? Fechei do meu celular aqui também. Ok? Então, o raciocínio é esse, é substituir a partir do desmama precoce, fazer a desmama precoce, a novilha super precoce, perdão, liberar espaço na fazenda para que a gente possa produzir mais bezerros, retirando essa recria, essa categoria de recria dentro da fazenda, da recria das novilhas que seriam emprenhadas aos 24 meses. Claro que tem que ser avaliado, tem que ter um mínimo de resultados, não pode descartar a avaliação dos resultados zootécnicos para que isso se efetive. Perfeito? Posso continuar? Tá ok? Tá ok, pode continuar. Vamos lá. Qual que é o grande desafio, não só na cria, mas também na recria e nas fazendas de engorda? A capacidade de suporte, ou a taxa de lotação das fazendas. Com o aumento dos preços das terras, ou principalmente a competição e a concorrência da agricultura, do eucalipto ou de outras atividades do nosso setor que causam concorrência, não dá mais para ter uma UA por hectare, vocês concordam? E isso dificultou muito a parte financeira das fazendas de cria. E esse, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio da cria. Por quê? Porque como a cria de todos os sistemas, é o que tem o mais baixo UA por hectare. Então, a pior taxa de lotação sempre foi na cria. Então, cada vez mais, isso está pesando e fazendo com que a pecuária de cria, a rentabilidade dela se torne cada vez mais difícil. Então, o grande desafio se a gente não aumentar essa taxa de lotação, se a gente não colocar mais vacas por hectare, a conta da cria realmente não vai fechar. Então, por mais que a gente invista em genética, por mais que a gente invista em todos esses trabalhos, nós temos que trabalhar também essa parte que nunca foi muito trabalhada na cria. Então, como que a gente pode fazer isso? Porque na recria é fácil, eu coloco mais fácil. Eu coloco animais, quando chega na época da seca, eu tiro os animais, mando para o confinamento, coloco o bezerro no lugar, reduzo 40%, 50% a minha carga animal, a minha taxa de lotação, e é mais flexível para fazer isso. No caso da cria, como é que eu faço isso? É muito difícil fazer isso, porque eu não vendo a minha vaca prenha, eu vou vender uma parte das vacas vazias. E a oferta, quando chega, tem uma variação de oferta, e o consumo, a demanda do animal é sempre constante, é de acordo ao seu peso. E a gente não consegue ainda, na cria, esse ajuste de taxa de lotação, de carga animal, como ele é feita? Faz sobrar pasto na época das águas
para eu poder passar a época da seca. Só que a partir do momento que eu sobro o pasto na época das águas para eu passar a época da seca, eu trabalho com subprodução. Eu trabalho abaixo da minha produtividade e a conta começa a não fechar. Então, essa redução na taxa de lotação no período da seca começou nos últimos anos, por vários fatores que nós estamos já falando para vocês, começou a ter um impacto na rentabilidade, começou a pesar demais. Então, como a gente vai aumentar? Como reduzir a taxa de lotação no período da seca em uma fazenda de cria? Então, esses são os nossos desafios. Nós temos que desmamar os bezerros, 100% desses bezerros, até início da seca, que seria maio e junho, depende das regiões. Estou falando mais a nível de Brasil Central, lógico que nós vamos ter variação um pouco disso se for mais para o norte, mas estamos falando mais do centro-oeste aí. Então, a seca começa aí a partir de maio, já começa a secar os pastos, em junho e assim por diante. Então, nós temos que liberar, desmamar esses bezerros, que a partir do momento que eu tiro esses bezerros, eu vou reduzir a minha carga animal, ou seja, meus bezerros saem da fazenda de cria e vão para a fazenda de recria. Tenho que abater 100% das minhas vacas de descarte até junho. Esse é um outro grandíssimo desafio. E, caso seja necessário, resgatar, fazer o resgate de novilhas em reprodução ou em recria. Então, esses seriam algumas das estratégias que nós poderíamos fazer para ajustar essa taxa de lotação, taxa de carga. Então, um exemplo aqui, se nós pegarmos para ajustar isso, como eu faço isso nas vacas que parem no final da estação de monta. Que esse é o grande desafio. O grande problema de uma fazenda de cria são as vacas que parem no final da estação de monta. Essas são as vacas que dão maior prejuízo. Por quê? Porque essas vacas parem em novembro, dezembro e algumas, dependendo do rebanho, estou dando como exemplo, algumas vacas parindo aí em janeiro. Essas vacas, se eu fizer uma desmama aí tradicional aos 7 meses de idade, os bezerros, 7 meses completos, eu desmamo esses bezerros julho, agosto, setembro, ou seja, eu vou desmamar essas vacas, que são a grande maioria das vacas vazias, na pior época possível. Eu não vou conseguir abater essas vacas. Então, eu vou acabar, consequentemente, jogando meu abate das minhas vacas só para o ano subsequente, no início lá das águas, lá que é em janeiro, depois começar a chuva, firmar a chuva, eu vou matar isso só em janeiro, fevereiro ou março do ano seguinte. Isso quebra todo o meu sistema, porque além dessas vacas produzirem, não emprenharem, desmamarem os bezerros mais leves, elas vão comer todo o pasto na seca, manter a pressão, eu tenho que manter as vacas no período de seca, para que eu possa só eliminar e descartar essas vacas, abater essas vacas só no período das águas dos anos seguintes. Isso quebra todo o ciclo de produção. Então, essas vacas paridas no final da estação de monta, que são 70% a 80% das vacas vazias da estação de monta, como eu disse, desmamam seus bezerros, todos eles, junho, julho, agosto, vai até setembro, e só abato no ano consequente, no ano seguinte. Então, essas são as vacas que dão prejuízo para a gente. Então, eu tenho que modificar esse sistema. Luciano, mas como é que eu posso fazer isso? Muita gente sequestrava, mas eu vou pôr em confinamento. O que eu posso fazer? Como solucionar esse problema? Uma das alternativas que nós optamos por fazer na maioria das fazendas, em várias fazendas da consultoria, desmame precoce. Essa é uma delas. Por que o desmame precoce? Porque é muito mais barato eu suplementar um bezerro do que eu suplementar uma vaca. A conta de uma vaca que eu tenho que suplementar ela, se eu fechar ela no confinamento, a conta dela não fecha porque a arroba adquirida dela é caríssima. Se eu for tentar engordar ela no pasto, como é que eu vou engordar ela numa época de pasto ruim? A conta fica cara. E se eu for deixar ela para o ano seguinte, como nós citamos aqui, essa vaca vai acabar sobrecarregando a minha fazenda no período da seca, que me traz, no meu conceito, o maior prejuízo para a fazenda, que é degradação das pastagens. E
como a pecuária, para você reformar pasto nos últimos anos, a maioria das fazendas de crias ficou descapitalizada, muito difícil você chegar e conseguir fazer uma reforma de pasto num volume grande ou num volume significativo de percentual dessas áreas das fazendas de cria. Então, cada vez mais as fazendas de cria estão degradando os pastos, sem uma reforma de pasto. Então, quando eu sobrecarrego no período da seca, eu degrado intensamente as fazendas. Então, quando eu faço desmame precoce, não só eu antecipo a desmama e faz com que eu antecipe o abate dessas vacas. Lógico que vacas que parem em Carimbe de Janeiro é mais difícil eu conseguir abater ela antes de junho, então meu limite seria a gente mudar a estação de monta para ter vacas parindo no ideal até o carimbo 11, ou seja, aparição até o mês 11, para que eu possa abater essas vacas antes dos 3 meses, antes do período da seca, considerando 3 meses de engorda, desmamando os bezerros aos 3 meses de idade e antecipando esse ingresso de dinheiro, fazendo com que eu alivie minha pressão de carga das vacas, descarte, saindo da fazenda antes do período da seca e principalmente antes do período da transição. O período que mais prejudica a qualidade das pastagens da fazenda é no período de transição, da seca para as águas, é quando começa a brotação. Vem as primeiras chuvas, vem o primeiro rebrote, e se eu tiver com uma carga muito alta, eu vou degradando cada vez mais as pastagens. Então, não só é necessário num sistema de produção para preservação dos pastos da fazenda. Então, desmame precoce é uma ferramenta que, num sistema de produção, tem funcionado muito bem dentro das vacas vazias, que são as vacas, principalmente as vacas do final da estação de monta. Tá ok? Então, se a gente for comparativamente vacas, por exemplo, vacas que parem até janeiro e vacas que parem até novembro, a partir do momento que eu faço um ajuste da estação de monta, faço um ajuste fazendo um ajuste do desmame precoce só dos bezerros nascidos no final, que são necessários para que a gente abata essas vacas, para que elas não entrem na estação de monta, ou seja, eu não estou falando de fazer desmame precoce de 100% dos bezerros, só daquela quantidade de vacas que são necessárias para serem abatidas, para que eu possa, comparativamente, eu vou entrar com a mesma taxa de lotação, isso aqui é uma fazenda que nós fizemos exatamente esse cálculo para mudar esse sistema de produção, para que a gente possa, que em 1000 matrizes, nós precisamos para 1000 matrizes, ficar mais didático para vocês, nós conseguimos aumentar, a partir do momento que nós mudamos esse sistema de produção, produzir, entrar com 254 matrizes a mais e produzir 25, ou seja, 25,4 matrizes a mais no sistema de produção, e na período da seca nós tínhamos a mesma quantidade de UAS dentro do rebanho das vacas no sistema antigo, que era o sistema tradicional. A diferença é que nós aumentamos 37,1% a mais de quilos de bezerro desmamado na fazenda. Então, o resumo, até porque o tempo é um pouco mais curto, as ferramentas e as estratégias, elas podem ser viáveis ou não de acordo com cada fazenda. Então, as fazendas, existe hoje uma série de ferramentas que podem ser utilizadas dentro de suas fazendas para que a gente possa melhorar os resultados do sistema de cria. Então, não só a nível de melhoramento genético, a nível de reprodução, mas também sanitário, nutricional, mas também em nível de suporte. Se nós continuarmos trabalhando com uma UA por hectare, sem dúvida nenhuma, é muito difícil competir com outras atividades, por exemplo, que um dos grandes vilões da cria hoje, nós estamos vendo que é o eucalipto, entendeu? Então, nós estamos nesse faturamento. Então, todos nós sabemos que nós estamos entrando ainda no processo
mudança. O bezerro lá de 2026, que todo mundo fala, mas ele começa em 2026, que teoricamente todo mundo fala que vai ser o início mesmo pesado do ciclo, da mudança de ciclo, eu tenho que emprear minha vaca em 2024. Então, a minha estação de monta em 2024 é quem vai produzir o meu bezerro caro de 2026 e, teoricamente, o meu boi de 2027. Tá ok? Então, para finalizar aí, acho que eu já estendi um pouco, tem essa frase que, para mim, acho que é um norte, e acho que deixa um exemplo do que é o Brasil, que o Fernando Penteado Cardoso, que é um grande agrônomo, sou fundador da Maná, e um grande selecionador de Nelore, da Maná também, não só de adubo, mas do Nelore. O Brasil é um país em que as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Então, acho que se a gente começasse a medir e começasse a usar as ferramentas e fazer a gestão produtiva e financeira das ferramentas e estratégias que nós temos disponíveis hoje, cientificamente comprovada no mercado, com certeza a pecuária e o sistema de cria iriam ter resultados inimagináveis aí. Tá ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente poder conversar aí e poder fazer perguntas. Luciano, o pessoal está aplaudindo aqui nos emojis, né? Hoje em dia a gente tem palmas virtuais, mas foi muito boa a palestra, muito conteúdo. Acho que para quem é pecuarista, foram contas bem mastigadas, bem posicionadas, dicas práticas para aplicar na propriedade. Para quem é da equipe, quem é consultor também, parceiro, com certeza muito argumento de venda para explicar como é importante a tecnologia, gestão, sanidade, reprodução. Então, foi muito importante. Vamos liberar agora um momento para vocês fazerem perguntas. Pode levantar a mão aqui no Meet mesmo, ou deixar a sua pergunta na chamada, que o Luciano vai dedicar aí um tempinho respondendo essas questões. Pode falar, Mari. Vou abrir a fila aqui, então, para incentivar o pessoal. Luciano, assim, a gente vê entre os nossos clientes que a quantidade de exposição em ATF, ano após ano, ela vem aumentando. Então, de 2023 para 2024, a gente saiu de 56% de exposições em ATF para 60%, mas em 2024, ainda 40% das exposições registradas foram de monta natural, seja por repasse ou não. Então, assim, para quem a gente vê que muita gente já está olhando para essa questão da gestão, de melhorar a fazenda em relação à gestão, e a gente sabe, né, que várias outras ações são necessárias. Então, para quem quer começar, assim, a ter realmente uma cria mais lucrativa, qual o primeiro passo? Mariana, eu acho assim, a IATF, por exemplo, é uma tecnologia, a gente teve a grata satisfação de participar praticamente da construção da IATF junto com o professor Pietro, né, porque a gente estava na Agropecuária Café no Bule, de 2003 aí até 2006, participou de muito trabalho científico, praticamente quase 60%, 70% na época de trabalho científico. E as coisas mudaram muito. Então, ela criou uma aplicabilidade muito grande. É uma ferramenta que pouco usada ainda no Brasil, se você for analisar em termos de porcentagem, como eu disse, ainda o Brasil usa muito pouco dessa ferramenta. E eu não estou falando de fazer 2, 3 IATFs. Hoje tem muita fazenda que é touro zero, que vocês sabem o que acontece. Eu estou falando de fazer uma IATF. Se já fizesse uma IATF mais, que está provado, que é melhor, o seu bezerro fica mais caro, mas não estou falando nem isso. Eu acho que o melhoramento genético, você tem pilares para você melhorar dentro da cria que são fundamentais. Então, existe nada que é milagroso que vai resolver, não é só a gestão que vai resolver, não é só a genética que vai resolver, não adianta eu investir em genética e não ter nutrição. Não adianta eu ter nutrição, genética e o animal não ter sanidade, ele vai morrer. Então, é um conjunto, todo esse conjunto
Às vezes a gente brinca que é um arroz com feijão bem feito, mais um arroz com feijão bem feito, dentro, ainda o Brasil, quando você fala de tecnologia, a palavra tecnologia assusta muito. Vocês concordam ou não? Porque o sinônimo de tecnologia ainda está linkado a custo alto. O próprio número que nós passamos aqui é o contrário. A tecnologia, o que é caro? Caro é o que não funciona, é o que não dá resultado. Isso é caro. Então, é um produto que não dá resultado. Se o seu produto ele me dá resultado, ele não é caro. Entendeu? Então, para quem quer começar na cria e quer virar a chave, sem dúvida nenhuma, ele tem que investir nesses pilares que são básicos, dentro da sua realidade. Lógico, ele tem que dar o passo de acordo com o que ele pode. Eu volto a dizer, não existe receita de bolo. Cada fazenda tem sua característica, cada fazenda tem sua particularidade. O que eu aplico numa fazenda no Goiás, às vezes no Pantanal não pode ser, do que é diferente no estado de São Paulo. Mas a ferramenta da IETF, a ferramenta da gestão de dados, a ferramenta da nutrição, a ferramenta com certeza vai ter uma ferramenta e uma tecnologia dentro todos esses setores que vai ser compatível para melhorar o resultado dele. Ele só tem que achar correto. Então, ele não pode falar, não, é muito caro, eu não vou fazer. Ele consegue achar a eficácia nisso. Que a eficácia é você ter eficiência na melhor relação custo-benefício. Você concorda comigo? Então, se eu nunca fiz uma IETF, não adianta eu querer entrar com um Doppler ou fazer uma ressincronização em touro zero de um ano para o outro. Vocês concordam? Então faz uma primeira IETF no primeiro ano, mede, coloca um sistema, um enranche para medir os resultados, avalia, vê qual rebanho que você tem que eliminar, elimine as vacas que não são vacas produtivas, faz um ajuste da parte nutricional, faz um ajuste da parte sanitária, com certeza você vai ter resultado. Absolutamente certeza. Você vai resultado. Menos, se o seu resultado vai ser maior ou menor, vai depender dos. Estão me ouvindo? Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar para o Luciano, tirar alguma questão? Pode falar, Arioldo. Luciano, primeiramente, dar os parabéns pela palestra. Obrigado, Arioldo. A gente, que é os consultores. Foi uma aula. Eu quero fazer uma pergunta. Diante do recorde de abate de fêmea desse ano, o que os pecuaristas devem ajustar nas estratégias na cria para garantir a sustentabilidade da reposição do rebanho a longo prazo? Teria uma dica para a gente? Assim, Orildo, eu não sou um analista de mercado. Eu acho que tem excelentes analistas de mercado no Brasil. Vocês conhecem vários aí, inclusive vários estão nas redes sociais e muitos falam. Então, eu vou falar pelo que eu vivo no dia a dia. Tá? Então, às vezes eu escuto alguns falar assim, houve numa época um desânimo por parte do pecuarista de cria, e o pecuarista de cria vendeu o seu gado, está diminuindo o rebanho porque ele está desanimado. E a gente que vive campo, o Thiago sabe disso, eu vivo fazenda todo santo dia. Eu estava numa fazenda hoje, eu vou numa fazenda amanhã, eu vou numa fazenda depois de amanhã, semana eu estou no Goiás, semana que vem eu vou no Mato Grosso, semana passada estava no Paraguai, então assim. E assim, a grande realidade também, lógico que vai existir quem desanimou, vender um pouco do gado, que é pontual. Você pega, por exemplo, a região do Mato Grosso do Sul,
que praticamente uma parte do seu rebanho de cria foi eliminado, que é a região do Bolsão, porque entrou uma baita de uma empresa muito grande de celulose, que vai tomar 150 mil hectares de eucalipto. Isso é pontual. Mas a grande realidade, se você for ver no dia a dia, uma fazenda de cria é que ela vive da venda de bezerro. Se você vende um bezerro lá em 2021 por R$3.000, e daí, 2 anos depois, o teu bezerro vale 1.800, ou seja, você tem um déficit no teu caixa de 1.200. Ou seja, alguém tem que pagar essa conta, chefe. Por mais que você tente economizar, vai cortando despesa, você vai ter um déficit nesse caixa. Quem tem que pagar a conta? A vaca. Então, o cara tem que matar a vaca para pagar a conta. Isso não é desânimo, não é nada não, gente. É a realidade da conta, ué. Eu tenho que pagar minha conta. Isso funciona no rancho, isso funciona na fazenda, isso funciona na sua casa, isso funciona em todo que é lugar. Então, na grande maioria, aconteceu isso. O cara vendeu vaca, e essas vacas que você está vendo aí, o recorde, tudo, é porque o cara teve que pagar a conta. Então, o custo aumentou, a receita diminuiu, essa conta não fechou e o cara tem que aumentar o número de vaca dele. Quando que isso vai mudar? Volta a vender um bezerro caro de novo. Aí entra naquela época da reprodução, que aí começa, a gente brinca que começa a empregar até porca, né? Porca, pato, marreco, ganso, e dá chance para as vacas vazias. Por quê? Porque ele não precisa mais vender, porque o bezerro dele voltou aos 3.000. Estou dando exemplo de números hipotéticos, gente, mas voltou a vender um bezerro de 3.500, ele cribou o caixa dele de novo, e ele não precisa mais vender a vaca. Se ele não precisa vender a vaca, ele retém a vaca. Então, ele só vai fazer uma retenção de vaca a hora que ele não precisa vender a vaca para pagar a conta. Isso não aconteceu em 2024, mesmo o bezerro subindo. Então, por isso que muitos falam que o ciclo ainda não virou 100%. Vocês concordam ou não? Então, a hora que o ciclo vira, é a hora que o cara retém a vaca. Quando que o cara vai reter a vaca? A hora que ele não tiver que vender a vaca para pagar a conta. Então, assim, a estratégia, infelizmente, qual é? Ele pagar as contas dele primeiro, ele produzir o máximo de bezerro possível. Então, um dos exemplos que eu te dei, se ele muda a estação de monta dele, ele consegue com um incremento de 32 quilos a mais no bezerro, 25 quilos a mais no bezerro, é X quilos a mais de bezerro que ele produz. Se ele consegue mudar a estação de monta dele, se ele consegue fazer a desmama, antecipar as vacas, porque se ele não degradar o pasto dele, mesmo que ele não tenha bezerro nascendo cedo, você concorda que, na média, o bezerro dele vai desmamar mais pesado? Quer que eu dê um exemplo para vocês hoje? Se eu estiver me prolongando, vocês me cortam, tá? O ano passado, comparado com esse ano, é unânime em todas as fazendas, em todos os veterinários que eu falo, em todo mundo. Os bezerros estão dando a diferença gritante de peso ao desmame. O Juninho Cavallo já entrou aqui. Ele é um fazendeiro. O Thiago é fazendeiro, mas tem um monte de fazendeiro aí. E o Juninho já reclamando quando que eu vou na fazenda dele. Nós vamos, Juninho. Só que assim, qual a diferença de peso do ano passado para esse ano? Por quê? Por causa da seca. Porque a qualidade do pasto caiu, a produção de pasto caiu. Então, muita gente vai produzir 30, 20, 30... Teve uma fazenda que eu fui hoje que o cara produziu 70 quilos a menos na desmama. Do primeiro lote de desmama dele. 70 quilos. Ou seja, melhorar cada vez mais, produzir mais quilos de bezerro produzido dentro da fazenda, quilos de bezerro produzido. Não é querer vender só o bezerro mais caro. Produzir mais quilos de bezerro produzido. Quanto mais quilos de bezerro produzir, menos vaca, quilos de vaca eu vou ter que vender. Aí eu começo a fazer a retenção das minhas vacas. Enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar matando vaca. Enquanto eu estiver matando vaca, o cara vai continuar do mercado interno, que é 70% da maior... Quem é o maior cliente do Brasil? O mercado interno. Enquanto tiver vaca, o açougue, o supermercado brasileiro vai comprar vaca. Ele não vai pagar R$15 mais caro num boi para botar o bisteca na nossa mesa, gente. Isso aí esquece. Esquece essa realidade.
Quando tiver vaca, nem vai comprar vaca. O inteiro só para de comprar vaca a hora que reter. Parou de reter, o boi sobe interno, sobe o externo. Aí a arroba vai lá em cima. Então é um ciclo normal. Não precisa ser muito analista de mercado para entender que é isso que acontece na prática. Precisa melhorar, produzir mais quilos de bezerro. Beleza? Muito obrigado, Luciano. Eu que Renato, agradeço. pode falar. Renato. Cadê o Renato? Que eu não estou vendo o Renato aqui. Deixa eu ver se eu acho o Renato aqui. Grande Luciano, satisfação, professor. Ô, Renato, tá bom, meu amigo? Tudo bem? Bom, Satisfação minha, meu amigo. tudo bem, tudo jóia. Luciano, eu vi tu falando sobre a questão de aumentar o ar, né? E nós estamos tendo aqui no Goiás, até o Frederico, que vem difundindo muito a questão do pastejo ultradenso. Tu acha que isso é uma saída, é uma boa resposta, atende, resolve? O que tu nos fala a respeito? Eu acho assim, volto a dizer, Renato, boa pergunta. Eu gosto muito do ultradenso, eu acho que é um caminho cada vez mais. A Santanense tem um trabalho maravilhoso no ultradenso, o Marcelo Grise e o Tonico Grise, assim, admiro demais o trabalho que eles têm. Fã deles no ultradenso, que é no Paraná. Acho que isso tem uma tendência muito grande de crescimento. Mas volto a dizer, eu acho que existe para você um caminho para ser percorrido. Então, assim, o que eu deixaria assim de experiência, de vivência de fazenda? Muitas vezes, excelentes, grandes tecnologias são prejudicadas por uma tentativa de implementação sem o mínimo de estrutura possível, por uma aceleração de um processo que é natural. Você tem etapas para você cumprir dentro dessa aceleração, desse processo, você entendeu? Então, assim, eu, sinceramente, você tem que estar muito bem atendido no quesito de tecnicamente, da parte de consultoria para você fazer um ultradenso. Não é um negócio tão simples. Então, você sair do pastejo tradicional, convencional, e você pular para um ultradenso, se você não estiver bem amparado tecnicamente, por técnico competente, tudo, a probabilidade de você ter sucesso é muito grande. Como te digo, vou te dar um grande exemplo, vou te falar por mim. O Doppler, a tecnologia do Doppler, eu realizei ela no campo, ela está publicada no meu nome, fui eu que fiz ela no campo, é uma tecnologia do professor Pedro. Eu executei ela, o experimento no campo. Ele publicou no meu nome, mas o professor, eu executei ela no campo, e eu sei da dificuldade que é. Não é qualquer fazenda que tem capacidade para administrar no nível de ATF muito alto. Mas então você está falando mal da tecnologia? De jeito nenhum. Eu estou falando que você tem um processo. Oi? Estão me ouvindo? Sim, sim. Está falhando bastante. Está cortando bastante. Alô? Está cortando, mas estou ouvindo. Desculpa. Voltou. É que chegou a cortar aqui para mim mesmo, desapareceu. Então, assim, eu dei um exemplo, Renato, que existem tecnologias que são de mais alto nível e que você tem um caminho para ser seguido. Mas volto a dizer, o ultradenso, como o desmame precoce, como novilha super precoce, como o Doppler, são estratégias e tecnologias que, com certeza, as fazendas que implementam têm um resultado muito, muito
satisfatório, não só na produção, quanto na rentabilidade. O ultradenso é um absurdo. Os números do ultradenso são totalmente fora da curva. Valeu, mestre. Me avisa Tá quando bom? chegar no Goiás. Abraço. Aviso, Tchau, tchau. sim. Obrigado, meu querido. De nada. Tchau, tchau. Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos finalizar. A Mari já colocou um link para vocês fazerem sugestões para as próximas edições do Café com Pecuária. Além disso, interessados em saber mais sobre o iRancho, a nossa plataforma de gestão, podem deixar os contatos aqui no chat que o nosso time entrará em contato com vocês. Beleza? Luciano, quero agradecer muito a sua presença, foi muito bom, acredito que agregou muito valor tanto para os consultores, a nossa equipe mesmo, e aos pecuaristas que estão aqui nessa chamada, beleza? Pessoal, vamos abrir todo mundo as câmeras, fazer uma foto, para a gente poder finalizar o nosso primeiro Café com Pecuária. Matheus, pode falar. Tem o áudio. Você está no mudo. Agora vai funcionar. Aí, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Parabéns pelas explanações. Luciano, voltando ao tema de quilos de bezerro desmamados, o que você considera ser um teto máximo para ser aplicado numa fazenda de cria exclusivamente? Para te dar um exemplo, aqui eu tenho observado que os meus bezerros que desmamam mais pesados, né, os lotes principalmente do cedo, eu suplemento aqui com o creep feeding e eles têm uma despesa maior, né? Eles têm um consumo maior do creep feeding e, consequentemente, eles deixam uma margem menor dentro da propriedade, né? Esse ano eu estou restringindo o consumo desse creep feeding, né? E estou observando, já realizei a desmama do primeiro carimbo e observei que ele está me deixando uma margem maior dentro da propriedade, esse bezerro desmamando, assim, teoricamente um pouco mais leve. Esse meu último carimbo agora, que eu desmamei, o primeiro carimbo da safra, desmamaram em média com 265 quilos e estão me deixando uma margem, até aplicando, né, essa correção do quilo do bezerro comparativamente ao ano passado, eles estão me deixando uma margem melhor do que bezerros que eu desmamei com 280 quilos, por exemplo. Pessoal, desculpa, Matheus, eu caiu a ligação, caiu a minha conexão. Eu, sinceramente, não sei nem se você fez a pergunta para mim ou se você está perguntando. Eu fiquei fora do circuito aqui. Se for para mim, você pode repetir? Desculpa. Caiu mesmo minha conexão. Sim, claro. A pergunta é, você tem uma recomendação de teto máximo para peso ao desmama do bezerro? Eu explanei que aqui eu tenho tido uma despesa maior e, consequentemente, um retorno menor dos bezerros que eu deixo sendo suplementados com creep feeding a libido, né? E eu comecei a restringir esse consumo, tenho desmamado bezerros um pouco mais leves, mas esses bezerros têm me deixado uma margem maior dentro da fazenda. Ok. Bom, vamos lá. Nas fazendas, onde você tem creep feed, você tem um custo a mais adicional para fazer esse peso. Então, por exemplo, muitas fazendas estão questionando, até fazendas que não usam creep, se não vale a pena, porque quando os bezerros estão 20, 30, 40, 50 quilos mais leves do que o ano passado, não, vamos gastar um pouco mais de dinheiro para desmamar isso mais pesado. Mas é exatamente essa conta que você fez. Se a tua conta mostra que não vale a pena a tua relação custo-benefício do que você
está investindo naquele clip feeding para desmamar um bezerro mais pesado, não está fechando a tua conta, você tem que restringir e fazer com que ele dê mais retorno. Quer dizer, não adianta você desmamar um bezerro mais pesado e sobrar menos dinheiro, entendeu? Então, esse é o princípio que a gente parte em todas as fazendas. Agora, a pergunta tua, você tem um limite máximo para desmamar? Quando eu não uso CRIP, as fazendas que não usam CRIP, tem muito questionamento disso. Não, eu tenho que tirar um bezerro com 7 meses, porque senão a minha vaca vai sentir. Eu desmamo bezerros, via de regra, com 8 meses, a partir do momento que a vaca está prenha, que está numa condição corporal boa. E, às vezes, desmama até com 9 meses. Porque se ela já emprenhou e ela está com a condição corporal boa, o meu limite que eu tenho que dar de descanso para minha vaca é de 60 dias para que ela possa fazer outro parto. Então, esse é um procedimento que a gente faz. Se eu posso botar 15 quilos, 20 quilos a mais, esse bezerro no pé da vaca, sem ter um custo, eu deixo ele mamando um mês a mais. Desde que, volto a dizer, a mãe dele está prenha e está numa condição corporal satisfatória. 3,5 para cima, a vaca está numa condição boa. Agora, se ela é uma vaca, já acabou minha estação de monta. Então, muita gente fala, não, eu tenho que tirar porque está sugando a vaca. Mas já acabou minha estação de monta, minha vaca não vai emprenhar, e a vaca está numa condição boa. Por que eu vou desmamar um bezerro de 7 meses, vender ele mais leve, deixar de faturar 30 quilos ou 20 quilos a mais para a minha fazenda? Eu tenho que pensar no faturamento como um todo. Mas aí eu não estou gastando, é tempo que eu estou deixando na minha fazenda. Agora, quando eu ponho ração, tua conta está correta. Eu tenho que... É a relação custo-benefício. Não adianta nada, a gente chama de custo de quilo adquirido. Quanto vai custar o meu custo de quilo adquirido? Se não está fechando a tua conta, restringe, vende mais leve e sobra mais dinheiro. A conta está correta. Entendi. Ok? Maravilha. Obrigado. Obrigado. Desculpa eu ter perdido aqui. Eu até vim para a porta, peço desculpa para vocês para ver se eu pego o melhor sinal. Eu estou numa sala. Bom demais. Neto Cavalli levantou a mão. Tudo bem, seu Neto? Pode falar, Neto. O microfone. O microfone está desligado. Agora sim. Abriu. Beleza. Boa noite a todos. Prazer, Luciano. Prazer, seu Neto. Sou irmão do Júnior. Nós aqui estamos na pecuária praticamente há 60 anos. E a situação hoje, eu gostaria que meu pai estivesse vivo para mostrar que a pecuária dá certo. E está dando certo o que ele deixou. Então, nós estamos aqui hoje trabalhando. Hoje, quem fez o melhoramento genético, como todo mundo está fazendo, no meu ponto de vista, melhora-se a pastagem, melhora-se o gado, melhora-se tudo. Mas, infelizmente, nós vem vindo aqui de 5 anos a 6 anos com a parte de geada, né, seca, e sai da geada, entra para a seca, e nós estamos sendo campeões em sentido de permanecer no mercado. A situação é uma só. Mas vamos lá. Hoje um ATF é muito bom, já estamos aqui produzindo, já vai fazer quase 20 anos que fazemos ATF. Um gado, normalmente, o ano passado vendemos com 215 quilos. O preço agregado, eu ponho o preço da arroba mais 30%. O que o senhor acha da desmama para macho? Esse é o caminho certo para a gente fazer o custo de uma desmama? Colocar o preço mais 30%? Isso. Essa seria a pergunta, né? Isso. O seu Neto, assim, é muito difícil a gente fixar como se fosse, até eu falei no início, uma receita de bolo. Então, por exemplo, eu vi um leilão ontem, um cliente meu participou no Paraná, que eu vi bezerro vendendo a 45% de ágio na arroba do boi. Eu vi fêmea vendendo ontem a quase 50% de ágio, entendeu? Então, assim, se for fazer contrato, algumas fazendas fazem contrato, tem que ser nessa margem, porque se for ver para o lado do comprador, que a gente tem cliente do comprador, acima de 30% é difícil fechar a conta se ele não tiver alguma coisa travando lá para frente. Tá ok? Vou ser bem honesto para o senhor. Quem comprar, o ideal seria 20% para quem está comprando, certo? Mas até 25%,
em bezerros geneticamente melhorados, até 30% geneticamente melhorados, bezerros como o que vocês produzem, num sistema de produção viável, ou seja, dentro de uma fazenda com tecnologia, que a gente chama de sistema de produção com tecnologia, onde ele consegue explorar esse melhoramento genético dos seus bezerros, ele vai conseguir pagar a conta sim, tá? Nos 30%. Então, mas eu não conseguiria dizer para o senhor hoje, Luciano, eu vou vender meus bezerros tudo e fechar 30%. Se a conta do senhor fechou, daria para fazer, como se estivesse vendendo boi na bolsa. Mas existe uma tendência aí, pelo que eu dei uma olhada essa semana, o pessoal está pagando. Eu achei que o pessoal não ia pagar. Eu vi bezerro sair a R$15, R$14,50, 14 é muito, bastante, assim, entendeu? Então, acima de 30%. Mas eu acho 30% numa pecuária que o senhor conseguir produzir, por exemplo, se produziu bezerros nessa faixa 215, conseguir 30% de ágio e cada ano você conseguir aumentar o peso da desmama sem aumentar o seu custo de produção, a proporção, aumentei 10% do meu peso da desmama, mas eu não aumentei 10% do meu custo de produção e consegui fazer 30% de venda, eu acho um número, uma baliza boa para poder trabalhar como um norte de trabalho. Lógico, aí a variação de mercado, se o senhor vender 40 é ótimo, concordo, mas o 30 eu acho que é uma referência muito interessante, muito boa. Não, eu estou perguntando porque eu tenho um comprador, já faz 5 anos, que trabalha nessa forma, até me propôs 25%. Mas eu não entrei, não, aguardei, e saiu em torno de R$14 a arroba, né? Mas eu pego bezerro de 160 quilos, eu vendo macho, a 260, 280 quilos. Então sai uma média de 220 quilos. Não sei se o Matheus vai gostar da resposta que eu estou dando, mas é um negócio que quanto mais pesado, os caras querem pagar mais barato. Pega o mais pesado, eu não consigo engordar. Eu não tenho condições de engordar. Mas eu vendo a desmama, segura para você e engorda. Esse gadão bom que você tem aí, viu, Matheus? E só te falo isso, que não compensa. Vende o gado mais leve, que hoje o mercado está precisando desse produto que você tem aí. Olha, foi um prazer. Valeu a pergunta que estava me incomodando, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Prazer é meu. Beleza, então. Pessoal, ótimo que deu boas discussões. Vamos finalizar agora. Agradeço aí a presença de todos. Foi muito bom, contribuiu com todo mundo. Mais uma vez, agradecer ao Luciano, agradecer a iRancho pela oportunidade de estar reunindo aqui todas essas pessoas, beleza? E é isso, pessoal. Vamos finalizar. Até o próximo. Não esqueçam de responder o questionário ali da Mari. Coloquem novas sugestões. Vamos manter isso aqui engajado. Obrigada, bom, queria pessoal. aproveitar, então. Pode falar, Mariana. Desculpa. Não, só ia falar obrigada, boa noite. Obrigada a você, Luciano, por ter aceito o convite. Ixi, caiu, cortou, na verdade. Oi. Eu que agradeço, Mariana, mais Luciano, uma agora vez. voltou. Agradeço você, agradeço o Thiago. Estão me ouvindo? Para ajudar, tá? Não, tá tudo bem. Mais ou menos. Tchau. Eu que agradeço, Mariana, agradeço a você, agradeço ao meu amigo Thiago, ao Júnior. Agora sim. Agora sim. Não, eu queria dizer que eu que agradeço muito, Mariana, agradeço a você, ao Thiago, que é um grande amigo de muitos anos, ao Júnior Carvalho, que é um grandíssimo amigo meu de muitos anos. Eu me sinto muito muita vontade dentro do iRancho. Então, a todos vocês do iRancho, a todos os colaboradores, todos vocês, tá? Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado poder participar aqui. A todos os presentes, pelas perguntas, pela oportunidade de a gente estar discutindo. Eu acho que a pecuária ela é feita dessa maneira mesmo. Eu acho que todo mundo tem que discutir e trazer novas ideias, novos conceitos, trocar ideias, novas experiências, porque a gente vive mundos diferentes, e é exatamente isso que eu falei para o Renato.
são conceitos diferentes que a gente tem que ir adaptando, e eu acho que isso é o que a pecuária precisa. Então, mais uma vez, minha salva de palmas para vocês por estarem proporcionando não só um software de gestão, que é fundamental ter um software de gestão, então, eu sempre elogiei muito, mas por ter também esse desprendimento de proporcionar esse tipo de bate-papo, de interação, de conhecimento, de principalmente, mais do que conhecimento, é a troca de informações. Eu nada mais sou de que, igual a vocês, um participante que tem uma certa, até pelas idades, se bem que o Thiago é tão velho quanto eu, né, Mariana? Mas a gente tem uma experiência longa aí para compartilhar com vocês. Então, muitíssimo obrigado a compartilhar com os jovens. Está aí meu filho aí, que eu compartilhei com ele, que tem 19 anos, o Guilherme. Então, eu acho que esse é o nosso... o Guilherme, esse é o nosso compromisso aí, da gente poder... minha nora está aí também, deve estar aí também. Então, é a gente poder... a Nath está aí, a Natália, então, que são um agrônomo, outros zootecnistas estudando. Então, acho que isso é que é o legal, entendeu? Essa nova geração de estudante, de pessoa que está buscando conhecimento, de vocês, seu neto, que tem uma grande experiência, o Júnior. Então, muitíssimo obrigado, parabéns. Quando eu puder participar de novo, conte sempre comigo, tá bom? Obrigado, Vitória, obrigado, Cecília, obrigado a todos vocês. Obrigada, gente, muito obrigada, Luciano. Foi ótimo. Obrigado. Pessoal, e a gente envia aí divulgações do próximo, tá? Assim que a gente souber data, tema, a gente envia para vocês. E como o Luciano falou, informação realmente é uma arma poderosa, né? Informação é tudo, e a gente está aqui como empresa para realmente compartilhar informação com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com as pessoas que a gente conhece da pecuária, porque a gente acredita que realmente faz a diferença, tá bom? Então, boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite, bom descanso, pessoal. Obrigada, foi ótimo.